Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Chegou a sexta-feira e o fim do mês de outubro. Acesse o portal guará.com, acompanhe tudo ao vivo aqui. 9 dias sem circulação de ônibus na ilha. Hoje, a Prefeitura entregou proposta de auxílio emergencial do transporte público ao SET. Feriadão de 5 dias para alguns servidores, reflexo no aumento do tráfego nas estradas. PRF iniciou a operação. Confaz estabelece congelamento de ICMS nos estados para amenizar aumento da cobrança do valor do combustível. Diante do problema de falta de transporte, quais outras formas São Luís pode adotar? Dia Mundial de Prevenção do Acidente Vascular Cerebral. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição desta sexta-feira traz informação sobre os cuidados nas estradas do Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje à Operação Finados. Hoje, o servidor público municipal de Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís já estão com seu feriadão aí garantido. Com isso, o volume de carros nas estradas só aumenta. E na segunda-feira, os servidores estaduais também estarão de folga. Por isso, uma estratégia da polícia foi montada nas estradas. O fluxo de veículos já estava intenso na manhã de hoje ao longo da BR-135. É que muita gente vem pegando a estrada para aproveitar o feriadão no interior do estado. E de olho nessa grande movimentação, a Polícia Rodoviária Federal realiza até o dia 2 de novembro a Operação Finados. Para essa ação, a PRF aumentou o efetivo nas rodovias federais que cortam o Maranhão e conta com equipamentos como radar para evitar infrações e acidentes. Nesse período tem muita gente viajando e a gente quer coibir excessos de todos os agentes no trânsito. Pedestre, condutor, ocupante de veículo, todos eles são importantes no trânsito. Então, por isso, mais policiais fiscalizando, porque tem mais carros e mais pessoas viajando. Muitos maranhenses vão ter uma folga prolongada. Isso porque o feriado do Dia do Servidor, que seria realizado ontem, foi transferido para hoje. E na próxima segunda-feira, a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo. Para essa operação, a Polícia Rodoviária Federal realizou um mapeamento das rodovias federais que cortam o Maranhão, nos pontos com maior índice de assaltos e acidentes. Nestes trechos, as ações vão ser intensificadas. Segundo a PRF, infrações como ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob o efeito de álcool, com velocidade incompatível e transitar pelo acostamento são as principais causas de acidentes nas rodovias. Sempre está fiscalizando muito cinto de segurança, fiscalizando ultrapassagem. Então, a pessoa dirigir com velocidade compatível, se precaver em caso de alguma ocorrência, ela esteja mais segura. O cinto de segurança ele é importante e ele é exigido para todos os ocupantes dos veículos. Né? Ele é exigido para o passageiro do banco de trás, ele é exigido também para o passageiro de ônibus, de van. É importante usar o cinto. Decisão tomada pelo Confaz, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, e com aprovação unânime dos estados brasileiros, fez com que fosse praticado o congelamento do valor do ICMS cobrado na venda dos combustíveis por 90 dias. Essa medida deve tornar mais suave a alta dos preços ao consumidor final na bomba dos postos de combustível. A medida começa a valer no dia 1º de novembro. Com a decisão, o preço base de incidência das alíquotas do ICMS praticadas pelos estados fica congelado até o final de janeiro, não importando o preço cobrado pela Petrobras. Na regra atual, a atualização do preço médio é feita de 15 em 15 dias, alimentando a alta dos combustíveis. O preço final dos combustíveis é composto pelo valor cobrado pela Petrobras nas refinarias, mais tributos federais, que são PIS, PASEP, CONFINS e ACID, impostos estaduais, o ICMS, além das margens de distribuição e revenda do custo do biodiesel, no caso do óleo diesel, e no etanol, no caso da gasolina. Bom, e a gente segue agora para o intervalo. Depois do intervalo, uma pauta sobre a greve dos rodoviários que ainda preocupa a cidade. A gente volta já.
De volta e um passo na negociação da greve dos trabalhadores do sistema de transporte de São Luís. A Prefeitura, com um dia de atraso, emitiu uma nota sobre uma proposta. Pelas redes sociais, a Prefeitura publicou que formalizou a proposta de auxílio emergencial do transporte público ao Sindicato das Empresas de Transporte, o SET, a fim de que sejam quitados salários e benefícios em atraso e permita a concessão aí de um reajuste salarial aos rodoviários. A nota finaliza dizendo que espera o entendimento entre trabalhadores e empresários e que os ônibus voltem a circular. Tentamos ter acesso aos detalhes desse auxílio, mas não tivemos resposta da Prefeitura. E ainda para falar sobre este tema, recebo aqui no estúdio o vereador Aldir Júnior, da Câmara Municipal, integrante da Comissão de Mobilidade Urbana. Vereador, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Hugo. Boa noite, cidade de São Luís. É um prazer estar falando com vocês. Bom, vereador, o senhor que é integrante dessa comissão de mobilidade, o senhor teve esta semana numa reunião com os rodoviários, a gente teve agora essa nota divulgada agora à tarde pela parte da Prefeitura, é um avanço, é um caminhar, mas o senhor esteve de perto com esses rodoviários, a comissão, o envolvimento da Câmara nessa discussão, em que pé está? Hugo, primeiramente essa reunião ela existiu na quarta-feira, nós recebemos o sindicato dos rodoviários, nós recebemos os mais prejudicados com essa pandemia no que diz respeito a transporte público e entendemos as razões, os motivos, eles esclareceram diversas situações que existem hoje dentro do transporte público municipal de São Luís e nós saímos de lá com a intenção de ajudar, mesmo sabendo que hoje esse transporte, essa licitação, ela vai durar ainda quase 26 anos, posso assim dizer, 25 anos, e não tem mais brechas no contrato a se explorar, a não ser que vá de encontro realmente ao que os empresários praticam, o fornecimento do serviço em si. Mas nós estamos à disposição, a Comissão de Mobilidade se colocou à disposição da Prefeitura, a gente pediu ajuda nesse sentido que o prefeito olhasse com mais carinho, hoje lançou essa nota, colocando à disposição um auxílio dos funcionários do transporte público e o que nós mais queremos nesse momento, o que nós desejamos é que se normalize esse transporte público na nossa cidade. Vereador, a gente percebe também a conversa dentro da Câmara, ela começa a ficar um pouco mais acalorada. Já se fala em CPI, mesmo antes de resolver esse problema. A gente precisa entender que as pessoas querem os ônibus circulando. Os vereadores já querem instalar uma CPI. Esse é o ponte. Existe já esse entendimento, esse conhecimento por parte de todos da casa para que instale uma CPI de um problema que ainda nem se resolveu? Bastante interessante essa pergunta. Eu acho que a partir do momento que a gente resolver esse problema, qualquer tipo de CPI ela é válida, é um instrumento legal, previsto no regimento, na lei orgânica do município. Eu tenho certeza que a população de São Luís, ela quer um instrumento, um transporte público legalizado dentro da nossa cidade, cumprindo todos os requisitos necessários. No que diz respeito a resolver esse problema, eu acho que não só eu, você, mas todos nós, a população de São Luís, quer o restabelecimento o mais rápido possível. Porque nós temos em vista que o comércio é afetado, os trabalhadores são afetados, e nós precisamos com urgência resolver uma situação que está se transformando em uma situação caótica. Nós estamos inteirando 2 semanas, chegando a 2 semanas sem os ônibus circulando na nossa cidade. E precisamos com urgência resolver esse problema. Uma CPI fica para um segundo momento. Nesse momento nós precisamos dar uma resposta positiva à sociedade. Bom, a gente está em vias de um grande feriado, já iniciado pelo município hoje, nessa sexta-feira. É possível que os trabalhos só se retomem aí na quarta-feira, para que haja mais diálogos, mais negociações. A Câmara deve mergulhar a fundo nesse assunto, principalmente a Comissão da Mobilidade Urbana? Com certeza. Eu tenho acompanhado a vontade e a participação dos colegas, não só os membros da Comissão de Mobilidade, mas os membros do Parlamento, os vereadores, estão todos ansiosos para essa resolução. Nós nos comprometemos nas eleições que disputamos no passado a resolver os problemas de São Luís, ajudar a resolver os problemas de São Luís. E quando nós nos deparamos com uma situação dessa, que é o transporte público da nossa cidade, que está extremamente afetado pela pandemia, e aí nós deixamos sempre a
a seguinte questão: se os empresários estão sendo prejudicados, nós precisamos escutar, olhar as planilhas e averiguar se realmente existe. Essa caixa preta vai ser Essa aberta. caixa preta precisa ser aberta. A Comissão de Mobilidade solicitou à Prefeitura de São Luís uma cópia do contrato para analisarmos com muito critério e, acima de tudo, muita responsabilidade. Eu tenho certeza que é isso que a população de São Luís quer: transparência e muito respeito para com eles que precisam do transporte público. Não só o comércio é afetado, mas o turismo, o lazer, o esporte, tudo é afetado. O direito de ir e vir, ele é legal, ele é previsto em lei, e é isso que nós queremos garantir. Vereador Aldir Júnior, nosso muito obrigado pela sua participação. O senhor que integra essa comissão, que é importante, é que a gente quer acompanhar e a gente vai estar mostrando para quem está em casa. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, eu que agradeço, fiquem com Deus. Obrigado. Bom, e nós somos reféns de um único sistema de transporte, os ônibus. Na gestão do ex-prefeito João Castelo, houve uma tentativa de implantação do VLT. Era o veículo leve sobre trilhos, mas o projeto não andou. O governo do estado também prepara a instalação do BRT e tudo é de extrema necessidade. Este é o número de pessoas que deveriam estar circulando nos ônibus por dia na cidade. São Luís tem 168 linhas urbanas e 78 semi-urbanas. São 1.000 ônibus nas garagens. Com a frota de ônibus parada, numa greve que já dura mais de uma semana, as opções de transporte coletivo que a população tem acesso são as vans e os carrinhos. Mas mesmo estes, muitas vezes, não atendem às demandas. A exemplo de Dona Deusa e do senhor Eliel, que relatam a dificuldade para chegarem em casa. Eu estou vindo para Mauro Fecuri 1, sendo que as opções aqui não são boas, apesar que eu não moro aqui, mas é uma opção muito difícil. Estou esperando o carrinho para ir para o da Esperança, que é difícil. Tem mais é para Vila Nova ou Anjo da Guarda. Além da reclamação da demora e da falta de opção para o destino desejado, as pessoas reclamam também do dinheiro gasto com o transporte. Eu gastei R$20. Isso é todo dia? Todo dia, para ir e vir. Complicado, né? Porque a gente fica gastando dinheiro, né? De passagem já não tá fácil. Aí eu gasto R$30 por dia de passagem. Ideias para solucionar o trânsito não faltaram ao longo dos anos. Inclusive uma delas, o VLT, foi promessa de campanha. Sobre ele, o engenheiro de trânsito Francisco Soares retoma a discussão e mostra de que forma o projeto seria viável. Ele poderia ser utilizado ao longo da via permanente da Transnordestina, que, para situar as pessoas, é aquela via que passa ali pelo Tirirical, em frente, né, quase ali perto da Polícia Rodoviária Federal, e ela vai até, dentro do limite do Maranhão, até Timon, né? Só que ela avança, ela entra por Teresina e ela tem ramificação até Pernambuco. Então é uma linha que hoje é utilizada para transportar carga pela Transnordestina, mas pelo marco regulatório das concessões ferroviárias no Brasil, a prioridade era para transporte passageiro. Então esse VLT, ele poderia sim ser retirado do galpão, ser feita uma manutenção nele, porque está muito tempo parado, é um motor diesel, e a gente poderia colocar para, vamos dizer assim, desestressar o sistema de transporte passageiro urbano aqui em São Luís. Além do VLT, Francisco Soares afirma que tem várias outras opções para desestressar o trânsito. Ele diz ainda que falta às autoridades discutirem o assunto. A gente poderia ter o VLT, a gente poderia ter o transporte hidroviário aqui na Ria-Nil, que é um transporte fácil de implementar, a baixo custo, né? É engenharia, é envolver a engenharia de transporte nisso. Teleférico, olha, você vai nas favelas do Rio e você vê sistema de transporte por teleférico. E agora um giro rápido nos bastidores da política maranhense. O governador do estado do Rio Grande do Sul e candidato nas prévias do PSDB para o pleito à presidência da República, Eduardo Leite, está em São Luís nesta sexta-feira para conversar com filiados e lideranças tucanas. Ele está sendo recebido pelo vice-governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, também do PSDB, e também a comitiva formada por movimentos do partido. Representantes desse partido também devem participar deste encontro que acontece no Hotel Luzeiros, fica na Ponta da Areia.
Bem, e a gente segue agora para mostrar a você um projeto de lei que foi aprovado e trata sobre a obrigatoriedade da comprovação de condições de acessibilidade para a realização de eventos culturais. A medida atende ao requisito acessibilidade e inclusão social. É direito constitucional o pleno acesso às fontes da cultura nacional. Entende-se por acessibilidade tudo aquilo que possibilite às pessoas a participação efetiva em todos os âmbitos sociais. Quando colocada na prática, a garantia dessa acessibilidade deve ter planejamento prévio. Em São Luís, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação de acessibilidade para autorização de eventos culturais, desportivos e também de espetáculos em geral. O PL 332/2019 é de autoria do deputado Duarte Júnior, do PSB. Está previsto prazo máximo de 5 dias para a realização das adequações e o descumprimento dos itens apresentados resultará em aplicação de multa no valor de 3 salários mínimos para cada item obrigatório que não foi cumprido. E será revertido ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. De acordo com o deputado, as autorizações para eventos descumprem constantemente esse item. Nesse projeto, nós exigimos que as empresas produtoras de eventos, antes mesmo de realizar o evento, para que tenha autorização para a realização do mesmo, preencha todos os requisitos de acessibilidade. Isso é uma medida racional, até porque o que acontece hoje, antes da aprovação desse projeto, é que a empresa ela tem autorização para desenvolver aquela atividade e tão somente após, no momento em que o show está sendo realizado, em que o evento está sendo apresentado à sociedade, é que os órgãos têm acesso àquela medida em que não preenche as autorizações da ABNT e a pessoa com deficiência acaba tendo uma série de transtornos de discriminação e constrangimento. Para mostrar o que é acessibilidade, fomos até o Teatro Sesc, na Avenida dos Holandeses, que tem a capacidade máxima para 241 pessoas. Logo na entrada, tem a rampa, seguida pela sinalização podotátil. Ali, encontramos também corrimão e faixas antiderrapantes. Na plateia, tem o Espaço Mais. Tem também lugares reservados para pessoas com cadeira de rodas e seus acompanhantes, além de ser equipado com sistema completo de audiodescrição. O produtor cultural Ivaldo Júnior fala da preocupação em oferecer um espaço que garanta o acesso à cultura. O Teatro Sesc ele surge já com essa preocupação de atender as pessoas com deficiência. Então, praticamente todas as classes, todas as pessoas elas são atendidas em um ponto aqui do teatro, né? Que é a nossa preocupação a todo evento, toda a realização de projetos, essas pessoas sempre serem assistidas, né? Aqui no teatro. Depois do intervalo, vamos falar sobre prevenção a acidente vascular cerebral, a saúde. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos e agora falando sobre saúde. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC, que é o acidente vascular cerebral. Vamos chamar a atenção sobre os primeiros sintomas e cuidados que devemos ter com casos desta doença. O acidente vascular cerebral ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem e provocam a paralisia cerebral. A doença também afeta crianças e a cada ano cerca de 6 milhões de pessoas morrem vítimas do AVC. Este especialista detalha como é possível identificar a doença. Existe uma regra mnemônica feita aqui pela Rede Brasil AVC, né, que é um site que você tem amplo acesso pela internet, que chama SAMU, né? S de sorriso, você pede para a pessoa dar um sorriso e você vê se tem algum tipo de assimetria nesse sorriso, algum tipo de assimetria na face, tá? O A seria de abraço, tá? Você pede para essa pessoa lhe dar um abraço e você vê se ela consegue, se tem algum braço que caiu ou se ela não está conseguindo, né? O M de música, você pede para essa pessoa cantar uma música ou eventualmente repetir uma frase que você fala e ver se tem alguma dificuldade nisso. E o U de urgência para você trazer
o mais rápido possível para o hospital, caso tenha alguma alteração nesses sinais. Obviamente que existem outros sinais, né, como cefaleias, paralisia total de uma parte do corpo, vômitos, tonturas, que também o ideal é que você traga para o hospital para que seja feito o diagnóstico. E sendo feito o diagnóstico a tempo, a gente consegue um tratamento bem efetivo e eficaz. Segundo a Organização Mundial de AVC, 70 mil brasileiros morrem vítimas dessa doença todos os anos. É a que mais mata no país. Quem é acometido pela doença tem até 6 horas para utilizar um remédio específico para reduzir ou evitar sequelas permanentes. Quanto menos tempo a pessoa conseguir identificar e vir a um hospital de referência, maiores são as chances de ela sair com poucas sequelas ou eventualmente até nenhuma, tá? O tratamento, né, ele consiste basicamente de medicações que são injetadas na corrente sanguínea para você dissolver o coágulo que causa o entupimento do sangue dentro da cabeça. Essas medicações podem ser feitas até 4 horas e meia do início dos sintomas. E existem tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos, que são feitos em equipamentos de hemodinâmica, que consiste em retirada mecânica da obstrução. Ou seja, ou você aspira ou você coloca stents, que você consegue restabelecer o fluxo sanguíneo e voltar a circulação para as áreas que estão sem sangue e estão afetadas. Olha só, lembrando você que daqui a pouquinho, depois dessa informação que vamos dar agora, vamos voltar a falar sobre a greve de São Luís. Agora mostrando para você uma ação formidável que aconteceu durante 3 dias na capital. Uma máquina de livros instalada no Complexo Deodoro. Veja na reportagem de Anne Glauci. A ideia é simples, mas parece mágica. A pessoa traz um livro que pode ser usado, mas em bom estado. Coloca na máquina, aperta um botão e recebe outro livro em troca. É assim que funciona a incrível máquina de livros que esteve estacionada nesses últimos 3 dias no Complexo Deodoro, no centro de São Luís. Mesmo com a cidade em greve, os leitores não decepcionaram. São Luís se mostrou uma cidade leitora, com receptividade, excelente receptividade. Fomos muito bem recebidos aqui em São Luís. Apesar da greve do ônibus, a gente teve um balanço positivo. Vieram muitas pessoas trocar, muitas crianças se divertiram na troca de livros. São Luís foi um sucesso. A incrível máquina de livros é uma iniciativa do Infinito Cultural em parceria com a Câmara Brasileira de Livros. É uma forma de incentivar a leitura e a formação de leitores e mostrar também que mesmo na era digital, crianças e jovens não abandonaram o livro físico. Quando a gente vê um trabalho desse, um projeto, que é um projeto nacional, que está circulando em todos os estados do Brasil, e ele vem aqui trazer essa proposta, que é o que a gente quer de trazer, e a gente vê, mesmo no momento de greve, né, tivemos 3 dias do projeto aqui, coincidiu com 3 dias de greve, e a gente vê a comunidade vindo até aqui, isso é maravilhoso, isso vai de encontro ao que muitas pessoas pensam que somente o livro digital, só o smartphone é que as crianças e jovens querem. Não é. E quando a gente vê que quando existe um incentivo, é muito claro a percepção nossa de que a criança, o jovem, o adulto gostam sim de ler. Mãe e filhos aproveitaram a oportunidade. O meu filho mais velho, aos 5 anos, já lia bem. E o mais novo tem 6, mas também gosta muito de ler. Então, eles também ficaram na empolgação quando viram a máquina, né? Que é uma chance de dar livros antigos e trocar por livros novos. Porque atualmente os livros estão custando muito. E os livros são uma boa forma de passar o tempo, além de que eles ensinam muito também. De São Luís, a máquina segue viagem para Teresina. Informação sobre a greve. Ainda há pouco falamos da nota que a Prefeitura repassou ao SET. Ela trouxe as informações em detalhamento. Esse auxílio emergencial do transporte se trata de um programa social denominado Cartão Cidadão, que vai garantir gratuidade de passagens para trabalhadores que perderam o emprego na pandemia e isso fomentar o sistema de transporte público nesse momento de crise. O valor do programa proposto é de R$ 2.750.000 por mês por um período de 90 dias. Sobre essa proposta enviada ao SET, a gente tem a informação de que
a proposta apresentada pela Prefeitura de São Luís é incapaz de atender os pedidos dos rodoviários. Portanto, ao que parece, tudo indica que a greve continua. Essas foram as nossas informações de hoje, desejando a você um excelente final de semana, que tudo isso se resolva e a gente volta a se encontrar segunda. Tchau!